Boa noite, está no ar mais uma edição do programa O Parlamento, espaço de informação da Assembleia Nacional, quinzenalmente aqui na TPA. O Presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos, participou na 8ª Conferência Anual dos Presidentes dos Parlamentos Africanos, que decorreu de 4 a 5 de agosto na República Sul-Africana. O Presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos, participou na 8ª Conferência Anual dos Presidentes dos Parlamentos Africanos, que decorreu nos dias 4 e 5 de agosto do corrente mês, em Midrand, África do Sul. Ao discursar na sessão de trabalhos, o Presidente da Assembleia Nacional defendeu a necessidade de o Parlamento Pan-Africano adotar uma atitude proativa para identificar os fatores de insucesso no seio da organização. Somos a propor que sejam adotadas nesta conferência algumas medidas tais como apresentar à Cimeira de Chefes de Estado e de Governo um relatório sobre o estado de implementação das decisões tomadas na 20ª Cimeira realizada em Malabo, de 27 de 6 de 2014, e que esta prática seja institucionalizada como um ponto permanente da agenda das cimeiras, que sejam identificadas as dificuldades ou fatores de insucesso a nível geral ou material. À margem da 8ª Conferência dos Presidentes dos Parlamentos Africanos, o Presidente do Parlamento Angolano manteve um encontro de trabalho com os Presidentes dos Parlamentos Regionais da CEDEAO, SADC e IALA. Na reunião, Fernando da Piedade Dias dos Santos apontou a necessidade de haver contactos diretos entre os secretariados executivos para melhor cooperação entre os parlamentos regionais. O resultado dos objetivos que nós pretendemos alcançar depende da forma como nós fomos capazes de apresentar propostas e sugestões que deem algum conforto aos nossos chefes de Estado. Eu penso que não devemos ter pressa. O importante é preservarmos as conquistas já alcançadas, e esta da aceitação de passagem do nosso fórum de um órgão consultivo para um órgão legislativo já é um passo muito importante. Agora, o que é preciso é, com paciência, com inteligência, identificarmos em que áreas podemos já ir cooperando e legislando com alguma segurança e sem criar desconfianças nem situações incômodas aos outros órgãos de poder. Já o presidente do Parlamento Pan-Africano, Roger Nkodo Dange, apontou a falta de diálogo permanente entre os presidentes dos parlamentos regionais para melhor consolidação dos projetos comuns. O problema que nós temos aqui é que os nossos colegas, e isso para todos nós, os nossos colegas deputados, não têm tanta audiência junto do chefe de Estado. E quando eu venho convosco, isso chamaria a atenção do chefe de Estado para dizer que esta questão pode ser importante. Estão em organizações diferentes, mas estão a falar da mesma coisa. Portanto, é neste quadro que nós... À margem desta mesma conferência, realizou-se também a reunião dos secretários-gerais dos Parlamentos Africanos, encontro ao qual participou o secretário-geral do Parlamento Angolano, Pedro Agostinho de Neri. O secretário-geral da Assembleia Nacional, Pedro Agostinho de Neri, participou no dia 3 de agosto deste ano na reunião dos secretários-gerais dos Parlamentos Africanos, que decorreu na sede do Parlamento Pan-Africano, em Midrand, África do Sul. A reunião foi orientada pelo primeiro vice-presidente do Parlamento Pan-Africano, Eduardo Joaquim Mulembwe, e teve como principal objetivo a ratificação do protocolo sobre tendências, desafio e oportunidades para a África no contexto atual. A entrada em vigor do novo protocolo permitirá, então, reforçar a função do Parlamento Pan-Africano na implementação das normas, nomeadamente nas que dizem respeito a questões da atualidade do continente, tais como o combate ao terrorismo, a manutenção da paz e da segurança, o comércio intra-africano. Com um mandato legislativo, o Parlamento tornar-se-á, sem qualquer dúvida, a voz real dos povos da África,
para que se acelere a integração regional e continental e se promovam os valores compartilhados da União, tal como foram idealizados pelos fundadores da União Africana e pelos redatores da Agenda 2063. Durante a reunião, foram ainda ratificados os tratados de protocolo de progresso da ação preliminar de advocacia e o protocolo sobre os desafios e oportunidades para a África. Esta semana, o Executivo esteve na Assembleia Nacional para fazer a entrega oficial do Orçamento Geral do Estado 2016 retificado. Confira agora. Em ato oficial, o Ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Edeltrudes Costa, entregou na segunda-feira, dia 8, a proposta de revisão do Orçamento Geral de Estado do ano económico de 2016 ao Presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos. O documento, elaborado com base no preço médio do barril de petróleo de $45, sofre agora um reajuste em baixa. A execução que constituem as razões da revisão orçamental, sendo que do lado da receita nós estamos trazendo um pressuposto do preço de petróleo mais moderado, mais consentâneo com a expectável meta de média do ano. Certamente esta alteração do preço do barril antes estimado em $45 para 40,9 deve dar lugar a um ajustamento da receita petrolífera para baixo. Naturalmente, com o ajustamento da receita para baixo, dá lugar também a um ajustamento da despesa. E este ajustamento da despesa ocorre na componente da despesa corrente. O Ministro das Finanças, Armando Manuel, apontou como segundo fator justificativo para a revisão do OGE a necessidade de devolver à economia o ímpeto do crescimento económico. Este ajustamento incide essencialmente naqueles projetos que, à data atual, possuem garantido financiamento externo. Então, está-se aqui a trabalhar na perspectiva de criar uma dinâmica que permita que esses projetos sejam executados sem constrangimentos. O ministro garantiu que o setor social continua com o maior peso da despesa funcional e destacou o salto significativo da despesa de cunho económico, essencial para a captação do investimento público e necessário para o crescimento da economia nacional. Compete à Assembleia Nacional, como órgão legislativo, cuidar de todo o processo de preparação para que, em tempo oportuno, em sessão plenária, se possa fazer a apreciação deste importante documento de gestão do nosso país. O presidente da Comissão de Economia e Finanças lembrou que o Parlamento aprovou o Orçamento Geral do Estado em vigor em dezembro do ano transato, o qual está avaliado em cerca de 6,4 trilhões de kwanzas. Na semana passada, as Comissões de Trabalho Especializadas da Assembleia Nacional reuniram para a apreciação e aprovação dos relatórios pareceres conjuntos das propostas de lei de bases do Sistema de Educação e Ensino, a Lei do Regime Jurídico das Contrapartidas, o pacote legislativo da Comunicação Social e o projeto de lei que aprova o regimento da Assembleia Nacional. Os deputados da Assembleia Nacional vão reunir em plenário para apreciação de um total de 18 pontos, inscritos de forma repartida na ordem dos dias 11 e 12 de agosto. O projeto de resolução que aprova a dotação global do Orçamento da Assembleia Nacional para o exercício económico de 2017 será o único ponto discutido no âmbito de questões internas. As Comissões de Trabalho Especializadas do Parlamento já prepararam e aprovaram os relatórios pareceres conjuntos dos diplomas legais que passarão pelo crivo dos deputados na terceira e quarta reuniões plenárias ordinárias que terão lugar esta semana. Entre as propostas de lei destacam-se a discussão e votação na generalidade da proposta de lei do regime jurídico das contrapartidas e, na especialidade, da lei de bases do sistema de educação e ensino. A lei sobre o regime jurídico das contrapartidas tem por base a lei dos contratos públicos e a lei cambial. Logo, ela não pode se afastar, portanto, ela tem que estar de acordo com o que a lei cambial tem e com o Banco Nacional, as taxas que o câmbio delimitar. A vantagem é que, a nível internacional, quando há acordos de contrapartidas com os Estados,
Se o nosso país tiver uma taxa de câmbio baixa, claro que haverá uma grande atração dos outros países. E em benefício, por quê? Porque nós tivermos tecnologia de outros países estrangeiros para o nosso país, claro que os técnicos que vão dar formação aos nossos nacionais, eles, portanto, terão que ter um salário compatível, aliciante, de forma a transmitir os conhecimentos dentro do contrato que estabelecemos de contrapartida com os países. E isso nós vemos nos outros países, por exemplo, Portugal, Brasil, Espanha, Japão, Emirados Árabes e outros países, onde geralmente, sempre que há um contrato de contrapartida, transfere-se a tecnologia. Portanto, a nível dos Estados Unidos da América, isto iniciou com os aviões, portanto, aliás, estes contratos são sempre para investimentos muito altos, para cima de 10 milhões de dólares. No que diz respeito ao alargamento da obrigatoriedade da frequência do ensino até o primeiro ciclo do ensino secundário, devemos aqui dizer que também é um princípio, a obrigatoriedade é um princípio, que também vai ser implementado progressivamente. E isso é um processo que se verifica em todos os sistemas educativos, ou seja, em todos os países. Infelizmente, conhecendo a realidade do ensino em Angola, um estudante que da primeira classe até a sexta classe não sabe ler nem escrever e passa recorrentemente, não vai permitir um sistema de ensino de qualidade. De igual modo, os deputados da UNITA, em forma de protesto, não expressaram nenhuma intenção de voto sobre o relatório parecer conjunto do projeto de lei do Regimento da Assembleia Nacional, embora se mantivessem presentes na sessão. De iniciativa legislativa do titular do Poder Executivo, o pacote legislativo da comunicação social mais uma vez registrou o protesto dos deputados da UNITA por considerarem que os diplomas que o compõem não foram objeto de consulta e discussão pela comunidade jornalística, versão contrariada pelos parlamentares integrantes da 6ª Comissão de Trabalho Especializada da Assembleia Nacional, que coordena os assuntos ligados à comunicação social. Na edição de hoje vamos falar sobre a pausa parlamentar. A pausa parlamentar é o período de 2 meses entre o dia 15 de agosto e o dia 15 de outubro em que a Assembleia Nacional não realiza nenhuma sessão plenária ordinária por imperativo regimental. Este imperativo do regimento está consagrado nos pontos 2 e 3 do artigo 84º daquele instrumento normativo que fixa igualmente o intervalo parlamentar no período de 15 de dezembro a 14 de janeiro do ano seguinte. Porém, e por deliberação da Conferência de Líderes, podem ser realizadas plenárias com caráter extraordinário no denominado período de pausa parlamentar, desde que a Assembleia Nacional seja chamada a tratar de assuntos em que estejam em causa os superiores interesses do Estado. Quando é que a Assembleia Nacional está em pausa parlamentar? A Assembleia Nacional está em pausa parlamentar no período compreendido entre 15 de agosto a 15 de outubro, conforme consagrado nos pontos 2, 4 e 5 do já citado artigo 84º. Entretanto, isto não significa que a Assembleia Nacional esteja inativa durante a sua pausa parlamentar e nós explicamos o porquê. Os deputados são integrados nas comissões de trabalho especializadas, cuja composição corresponde à representatividade dos partidos políticos ou de coligação dos partidos políticos, conforme o disposto no número 1 do artigo 62º do Regimento. Na pausa parlamentar, período em que o Parlamento não realiza sessões plenárias ordinárias, os grupos parlamentares efetuam visitas de fiscalização e estabelecem contacto com o eleitorado para fazer constatar num relatório a ser presente às comissões de trabalho em que estão integrados. A Assembleia Nacional, como órgão legislativo e fiscalizador, por excelência, é constituída pela Comissão Permanente, o Plenário, as Comissões de Trabalho especializadas e o Conselho de Administração, superiormente dirigidas pelo seu Presidente. Cada um destes órgãos é tido como executor da Assembleia Nacional porque produzem o trabalho legislativo preliminar de base, quer na generalidade como na especialidade, levados posteriormente à apreciação e aprovação pelo plenário. O trabalho efetuado por cada um destes órgãos converge para um todo, que se consubstancia na atividade política deste importante órgão de soberania. E assim termina mais uma edição do nosso programa. A vida, a dinâmica e o dia-a-dia do Parlamento retratados aqui na Televisão Pública de Angola. Quinzenalmente às quartas-feiras, cá estamos para levar o Parlamento cada vez mais próximo de si. Boa noite.